Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra no fim do arco-íris, no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais, como @Fora do Meio Podcast, no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu tenho uma honra hoje de apresentar para vocês um episódio um pouquinho diferente, porque só compartilhando, vocês que estão respondendo maravilhosamente a pesquisa do perfil do ouvinte e me dando a honra de conhecer quem são vocês que escutam esse podcast, eu tenho dados que dizem que mais ou menos 64% dos meus ouvintes, né, das pessoas que escutam esse podcast, são homens, e a grande maioria são homens gays cisgêneros. Então eu pensei, qual é o principal problema que nós, homens gays, temos às vezes? A gente não tem uma compreensão muito grande sobre o universo feminino. A gente escuta falar das mulheres lésbicas, das mulheres bis, das pessoas transexuais, e é uma realidade às vezes que você fica tipo, não tenho muito contato, não conheço muito, não tenho conhecimento, a gente acaba falando muita besteira, às vezes sem saber, às vezes sabendo, o que não é muito legal. Então eu tenho a honra de receber nesse episódio mulheres para discutir feminismo. Então eu recomendo que você não desligue esse episódio, fique aqui comigo porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E eu quero chamar a minha parceira de crime nesse episódio, que vai pedir uma música pro Fantástico depois no final, porque vai ser a terceira participação dela, a Fran, lá de Porto Alegre. Fran, bem-vinda. Ai, muito obrigada por essa introdução maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui como sempre. A bola já está comigo? Pra sempre agora? Agora, assim, esse podcast é seu. Faça dele a sua vontade. Eu vou estar aqui nos bastidores só aprendendo, bebendo essa água preciosa de conhecimento que vocês estão dando pra gente. Então tá. Armário aberto. Como o Fê falou, meu nome é Franciele, eu vou estar conduzindo esse episódio porque, não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma mulher e vamos falar sobre feminismo. Então, eu gostaria que as gurias se introduzissem. Nome, o que você faz, quem é você na fila do pão. Tô aqui plagiando outros podcasts já que eu vou. Então vamos lá, meu nome é Letícia, sou formada em comunicação social, atuo na área, faço livros. Gosto demais e é uma honra estar aqui também, podendo aprender acima de tudo, ouvir vocês. Eu também tenho um projeto, participo, na verdade, de um projeto, produtora de conteúdo, chamada Fearless Magazine, e a gente busca dar vazão a artistas, a comunicadores e pessoas da comunidade LGBTI+, e por meio disso também é um canal que eu estou muito exposta a outras verdades, outras óticas, outras vivências, então tem isso também que tem sido uma luz aí pra mim. Bem-vinda, Letícia. Olá a todas e todas as pessoas. Meu nome é Isadora Lira, eu sou jornalista, sou pesquisadora também, tenho mestrado em comunicação pela Federal da Paraíba e há um ano eu integro o grupo sobre crítica e vertente do feminismo estadunidense, vinculado ao Departamento de Letras da Universidade Federal da Paraíba. A gente trabalha no grupo, mas a perspectiva interseccional. Que interessante. Olá, meu nome é Paula, eu sou mulher transexual, sou pastora da ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana, e também sou fundadora e coordenadora do abrigo Casa de Missão Amor Gratuita, onde acolhe a comunidade LGBT há 9 anos, fazendo esse lindo trabalho, né, de ajudar a comunidade que sofre todo tipo de preconceito, né, infelizmente. E nós temos esse trabalho, então eu, juntamente com o reverendo Célio, que ele é o presidente, e militante, é claro, né, da causa, sempre lutando, né? E por ser uma mulher trans também, lutando pela nossa dignidade, o nosso espaço. Incrível, que legal. Muito legal, né? Então tá, gurias, vocês estão prontas para começar? Acho que sim. Calma que vai amaciando ao longo do episódio. Eu vi aqui que a primeira pauta é sobre o que é o feminismo, mas eu gostaria de perguntar pra vocês antes, como é que vocês entraram em contato com o feminismo? Quando é que vocês perceberam, talvez seja melhor eu dar uma olhada nisso aqui? Eu vou começar. Eu acho que eu conheci o feminismo na minha casa.
porque eu tive uma criação muito pouco convencional, a minha família não era católica e eu vim de família negra também, então é todo um outro recorte em relação às mulheres da minha família. Então alguns aspectos do feminismo eu já tinha entrado em contato por causa da minha mãe. Depois na faculdade é que eu fui ler um pouco mais, eu fui começar a perceber mais as coisas e foi aí que eu realmente percebi, assim, comecei a ficar mais consciente sobre isso. Não sei se aconteceu com vocês também. Eu também tive influência da minha mãe e, na verdade, ela tentava, assim, manter esse diálogo comigo e me deixar muito livre, no sentido de que a primeira vez que eu tive contato com o termo, quando eu era, assim, realmente criança, 11 anos, eu achava que eu não seria feminista porque eu seria humana. Aquela história. E ela ficou assim, um desgosto profundo. Mas isso mudou muito rapidamente, até porque realmente eu era muito criança. Ela ficou bem assim, passada. Na época ela também não fez um grande escândalo, ela só deixou assim, vou esperar isso rolar. E aí, né, a gente vai percebendo, vai vivendo, vai passando por determinadas vivências e vai questionando um pouco as implicações de gênero, enfim. Na vivência, eu acho que isso foi uma coisa um pouco determinante. E eu fui revendo esse conceito dos feminismos, né? Até realmente chegar no ensino médio e ter mais alguma leitura, até na universidade realmente me aprofundar e começar a estudar alguma coisa a respeito do feminismo, de fato. Sim, sim. E você, Letícia, como é que você entrou em contato com o feminismo? Então, eu achei essa pergunta muito curiosa, na verdade. Eu tô tentando remontar, assim, criar uma linearidade, mas a verdade é que também estive envolvida num ambiente familiar, de certa forma, bastante matriarcal. Meu pai também fazia bastante questão de trazer essa igualdade entre eu, minha irmã e meus irmãos. Então, as linhas, elas sempre foram bem borradas. Mas eu acredito que uma vivência mais política, consciente, estruturada, veio de interações com pessoas que estudavam, quando eu comecei a ler autoras, quando eu comecei a ter essa troca, veio muito assim também do meu período ingressando na faculdade e se estende desde então. E você, Paula, você lembra quando é que você entrou em contato com o feminismo? Então, o feminismo na minha vida começa dentro de casa, né? Quando eu vejo que minha mãe sempre abaixa a cabeça pro meu pai quando fala as coisas, sempre daquela forma, né? Submissa ao homem. E eu nunca achei legal isso, né? Porque a mulher tem o mesmo direito que o homem e tem que ter, na verdade, né? E quando eu deixo a Paula sair também pra fora, né? Por ser uma mulher transexual, lutar pela mulher que eu sempre fui, que eu sou. E dentro do feminismo é uma questão muito falada que nós trans somos rejeitadas no feminismo por ser mulheres transexuais. Nós somos mulheres como qualquer outra mulher. Lutamos pelos nossos direitos, né? Contra o machismo, querendo esse direito que todas as mulheres têm que ter, e se colocando, né, no lugar das outras, enfim, dando as mãos e lutando juntas para que esse machismo caia por terra e os direitos sejam iguais para homens, para mulheres, enfim. Sim, eu gostei bastante, já introduziu vários assuntos. Foram vários ganchos mesmo. Então tá, gurias, vamos começar aqui nos tópicos. Como o Fê falou, a maioria dos ouvintes desse podcast são homens, então eu gostaria que vocês dessem uma explicada sobre o que é o feminismo, assim, para iniciantes. Para mim, o feminismo é a luta das mulheres, né, nós mulheres, pelo direito da igualdade. Não é uma guerra com os homens, como muitos pensam. Não, mas é para nós termos os mesmos direitos. Por que o homem ele quer ser mais do que a mulher? Então eu acho que é isso, né? O feminismo veio para isso, não para ficar batendo de frente com os homens e ficar tendo briga, tendo guerra, mas para fazer os nossos direitos acontecerem, nós também ter esse mesmo direito. Por que mulheres têm que ser inferior aos homens? Acredito nisso. E eu acho que eu já vejo o machismo desde a parte da criação, né? Onde que Adão e Eva ali já começa. Eu já vejo um machismo, por causa que as pessoas falam, a mulher saiu da costela do Adão, então ela é inferior ao homem. E não tem nada a ver. A mulher, ela tem os mesmos direitos de poder estar na sociedade, de poder receber a mesma que o homem recebe. E é isso daí. Pra mim, assim, o feminismo simplifica, assim, é a luta
pelo fim da discriminação e desigualdade entre gêneros. Eu acho que essa ideia abarca, assim, várias pautas. A discussão assim, da não-binaridade mesmo. Uma coisa, pelo menos é uma pauta que uma coisa que tem me feito pensar muito. A questão de generificação da sociedade, os binarismos aos quais somos impostos e como isso se mistura com algumas outras militâncias. Porque eu também, assim, sou feminista, mas eu sou também LGBT. E sempre que eu converso com meus amigos, eu percebo muito nos discursos como se confunde identidade de gênero e orientação sexual. E eu vejo muita ligação assim, entre LGBTfobia e misoginia e discriminação do gênero. Enfim, por isso que eu tenho muito eu vejo o feminismo assim, luta pelo fim de discriminação e desigualdade entre gêneros. Eu acredito que, somando as falas das meninas, o feminismo seja esse movimento que engloba muitos aspectos da nossa vida em sociedade. Então, é político, é filosófico, é ideológico, é histórico. Então, é essa busca por igualdade de direitos e de condições. E aí, realmente, esbarra em vários pontos, em várias lutas e em diversas narrativas, né? Em diversos paralelos que a gente consegue fazer com o feminismo em si. Então já vamos aproveitar para falar um pouco sobre as vertentes do feminismo, né? Quais são os direcionamentos, quais são os posicionamentos das diferentes vertentes. Ih, menina, isso aí dá pano pra manga, hein? É um episódio sozinho, né? Eu tenho trabalhado assim de forma epistemológica com a interseccionalidade, mas eu tenho refletido assim sobre se isso é mesmo uma vertente ou não. Tenho ficado na dúvida. Tem um vídeo que eu acho bem interessante, que é da Tese 11, da Sabrina Fernandes, que ela vai falar dessa diferença entre vertentes e epistemologias. Que não é que uma coisa seja menor, maior, nem nada, mas que são orientações distintas para a gente ter uma perspectiva de, sei lá, de movimento mesmo, sabe? Tipo, que enquanto a vertente significa o tom político, o tom do projeto, de entendimento do que deve, do que pode ser feito, a epistemologia tem mais a ver com a base, com a consciência e informa onde agir. E a partir de onde age, para onde vai agir. Não sei se o que vocês acham desse tipo de coisa. Assim, aí, tipo, vertente seria mais assim, tipo, marxista, anarquista, radical, enquanto as epistemologias seriam... A intencionalidade não seria uma epistemologia, seria mais uma metodologia para trabalhar essas epistemologias. As epistemologias seriam negro, indígena, classista, o ecofeminismo, o transfeminismo, ecolonial, enfim. Acho interessante. Então, as vertentes, só pra ver se eu entendi, as vertentes seriam o pensamento por trás das epistemologias? Não, seria mais assim, o projeto, o tom político, que aí daria, assim, sim. A epistemologia seria, tipo, a base onde está a política, assim. Eu acho que talvez possa pensar assim, uma coisa, o plano de fundo, assim. Mas é mais, assim, o tom político da coisa, assim, que vai dar uma orientação de projeto, de entendimento de mundo mesmo. Porque vai, enfim... Acabei pensando mais como causa e consequência, assim. Não sei. É uma coisa que eu tenho pensado também, assim, a respeito. Às vezes, eu via muito isso, assim, como intencionalidade, como uma vertente. Mas isso é uma coisa, assim, disputa, né? Tem gente que fala que é uma coisa, que é... Cada um pode ter um entendimento. Pois é, no meu entendimento as coisas são muito conectadas, mas... Eu não estudei a fundo sobre isso também, né? Eu acabo estudando mais as vertentes que me dizem respeito, né? Infelizmente. Devia ler mais sobre as outras coisas. A gente vai estudando o que pode também, né? Mas, assim... sim, é tanta coisa, porque eu sou LGBT, eu sou negra, eu sou mulher, muita coisa. Tipo, o conceito mesmo, assim, de interseccionalidade, ele foi cunhado, né, na década de 80, por se não me engano, uma advogada, que é a Kimberly Crenshaw, que ela vai perceber, assim, alguns casos de algumas mulheres negras que eram trabalhadoras, enfim, e elas foram, por exemplo, o que aconteceu com elas era que elas eram contratadas, mas elas passavam muito pouco tempo empregadas, e aí elas eram demitidas sem justa causa, isso nos Estados Unidos, né?
Só que a argumentação é que elas estavam sofrendo discriminação porque eram mulheres e eram negras. Mas aí a empresa em questão, ela tinha tanto homens negros como tinha mulheres brancas. E aí você só podia processar por uma das discriminações. E aí por isso a Crenshaw vai trabalhar que havia essa interseção das opressões, porque não era só porque elas eram mulheres ou só porque elas eram negras, eram pelos dois motivos. E ela vai começar a trabalhar que as interseções das opressões vão agir nesses sujeitos. Eu acho que nesse sentido é interessante a gente trabalhar com várias vertentes do feminismo pra gente perceber como diferentes vertentes se misturam em pessoas diferentes, né? Exatamente. Porque temos mulheres negras, mulheres trans, temos mulheres brancas, mulheres de uma classe social mais baixa, uma classe social mais alta, temos mulheres, no caso do Brasil, nordestinas, mulheres paulistas, sulistas, né? Então, cada mulher é um recorte, né? Justamente. A intencionalidade, ela serve, sim, para trabalhar essa relação entre essas diferentes bases, que são esses diferentes recortes. Sim, sim. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é interessante explorar o quão essas várias vertentes não denotam que seja um movimento difuso e, por isso, enfraquecido. Eu acho que essas vertentes, elas existem porque realmente cada aspecto de como a gente se torna um filtro que pode agravar ou atenuar as nossas vivências em sociedade. E daí a importância de você ter um feminismo liberal, um feminismo negro, lésbico, o transfeminismo, porque são todas vivências importantes e muito únicas. Então, eu acho que também a minha fala, ela é muito assim, em construção. O meu feminismo está muito em construção ainda, mas eu vejo muito dessa forma, assim, existe uma necessidade de diferentes vertentes, porque apesar da nossa luta ter um foco central, a gente ainda se apercebe de maneiras muito peculiares. Não sei, se eu falei besteira, só me corta, me cancela. Não cancela, você tem constrói não pode cancelar. É justamente essa proposta, eu acho. É da tua fala, inclusive, né? E dessas diferentes vertentes, talvez, que virem juntas. Mas é que eu fico achando que algum, não sei. Então, aí vai ter muito essa diferença de entendimento do que é que constitui uma vertente. Dá pra existirem coalizões, né? Porque, assim, se existir uma ideia em comum de que é uma luta pela libertação, discriminação. Mas eu acho que cada uma vai ter justamente a importância de definir o que é vertente, porque aí vai dar esse político de qual é a origem da discriminação, e aí eu acho que cada uma vai ter um entendimento talvez diferente. Talvez fosse importante realmente se aprofundar sobre cada uma delas. Seria uma boa se aprofundar sobre cada uma delas mesmo, até porque eu ia comentar que eu acho que a questão das vertentes, ela é importante não para individualizar, né, ou separar o movimento, mas para entender a complexidade do movimento e a vivência de cada uma, ou de cada grupo de mulheres, né, no caso, e a gente entender como é que a sociedade patriarcal age de várias formas, né, de formas diferentes, e como enxergar todos esses movimentos e como combater esses movimentos, né, do patriarcado. Não sei se vocês concordam, ou se eu tô falando besteira. Eu concordo, em geral. Tem uma pessoa amiga que é não binária, que pesquisa gênero. Uma vez essa pessoa me falou o seguinte, que havia um problema em naturalizar, a gente está repetindo o tempo todo sobre o patriarcado. Sempre houve. A importância da gente delimitar esses processos, investigar a constituição desses processos, porque ao mesmo tempo que a gente está ecoando e dando força a uma coisa, a gente está naturalizando. Tá entendendo? Tipo, parece que sempre houve. Mas será que sempre houve? Será que não houve resistência em outros momentos? E como foi essa resistência? Como é que houve invisibilização? Esse tipo de coisa que às vezes eu fico me pego pensando agora. Eu reflito um pouco sobre esses processos de construção histórica e de invisibilização. Sim, é interessante pensar nisso, porque a invisibilização desses movimentos, ela é muito pertinente para a manutenção do sistema vigente, né? Um exemplo, né? Eu estava ouvindo um podcast sobre mulheres na ciência, mulheres na computação, e eu descobri que, tipo, a head do front-end, tipo, da parte de design do Macintosh, da Apple, era uma mulher. E eu nunca sou usuária das coisas da Apple, e eu nunca tinha entrado em contato com isso, porque a imagem do Steve Jobs é muito forte, né, como criador do design. Mas essa mulher, ela foi responsável por, sei lá, criar a aba de salvar, ela foi responsável por criar várias coisas que facilitaram o uso do computador,
e ninguém fala sobre isso. Exato. Não, e esse negócio de mulher na informática, tipo, na década de 80, a presença das mulheres era muito maior. Era, tipo, eu já vi matérias a respeito disso, de que era uma porcentagem muito maior, só que aí, por que deixou de ser? O que é que fez com que as mulheres saíssem? Será que houve, de repente, algum tipo de incentivo, ou de desincentivo, de representação massiva, audiovisual, né? Hipóteses, que eu tô aqui lançando. Algo desse tipo mesmo. Foi muito... Uma hipótese que eu tenho é que no começo da informática ela não era uma coisa tão presente nas nossas vidas, né? Como não era tão essencial, então era ok as mulheres trabalharem com isso. Conforme foi ganhando protagonismo, né, no nosso dia a dia, daí foi tendo esse shift, essa mudança. Independente do que aconteceu, realmente, eu já li algumas coisas sobre, não cheguei a nada muito conclusivo, mas houve uma mudança de paradigma que é refletida hoje em dia pro cenário atual dos profissionais de TI. Mas eu gosto muito da frase, acho que é de Newton, gente, não sei, talvez seja Clarice Lispector, com a internet a gente não sabe, mas falava assim... Passei credibilidade agora, né? Mas assim, tem uma frase que eu acho muito interessante, porque sempre me lembra de ter muita humildade com relação às minhas percepções recém-adquiridas, né? Que se a gente consegue enxergar mais longe, é porque a gente está apoiado em ombros de gigantes. Então, o que a gente enxerga aqui é porque realmente houve uma construção muito antes de nós, e se Deus quiser, vai continuar. A gente vai ser mais um montante para que essa percepção se expanda cada vez mais, assim. Eu acho que toda contribuição é válida, apesar do apagamento histórico, né, das personas femininas que contribuíram para diversas revoluções e evoluções e coisas que a gente consome hoje em dia. Eu acho que é tudo muito válido nessa grande construção, assim, que a gente propõe como movimento e assim por diante. Mas tem uma coisa que eu queria muito perguntar para Paula, na verdade, que a gente falou sobre as vertentes, e eu queria entender dela, assim, é uma coisa pessoal, mas onde ela se identifica, se é que ela se identifica em algum... Ela já falou que, assim, acho que já apontou bem, existe uma vertente que exclui mulheres que não tenham vagina ou vulva, né, ou que não tenham útero. E eu queria entender, acho que seria benéfico se ela falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho assim, eu acredito que o respeito dentro do feminismo entre as próprias mulheres tem que se respeitarem. Essa questão de a mulher trans ser rejeitada pelo feminismo, eu acho isso um absurdo. Porque a questão de ser mulher não é um órgão genital que define a sua sexualidade, né? Enfim, é quem você é. Eu acho que nós lutamos, o feminismo veio para lutar, então nós temos que dar as mãos, todas as mulheres, independente, que tem várias formas de mulheres que existem, né? Então, só que nós temos que dar as mãos e lutar, né? Que esse feminismo seja real e pare esse machismo entre as próprias mulheres, que eu acho que, para mim, tem muitas mulheres machistas ainda, para poder olhar e falar assim, você é mulher trans, mas você não entra no feminismo porque você nasceu num corpo masculino, supondo, né? Como se o corpo definisse. Então essa questão é muito triste e eu tento sempre lutar e sempre falar, né? Que temos que unir todas, independente, né? Pegar todos esses grupos de mulheres e ter essa união, esse respeito. Porque se nós queremos os nossos direitos garantidos, ter essa igualdade com os homens, então nós temos que ter entre nós mesmos. Primeiramente, eu acredito nisso, né? Ter esse respeito. Então, é uma coisa muito... Assim, já é difícil nós, mulheres transexuais, já nascer pelo... Já é um machismo já falar mais alto, porque você nasceu no corpo de homem, mas é uma mulher, enfim, é uma coisa de louco, né? Essa visão, e a própria comunidade LGBT tem esse preconceito, né? Essa visão desse preconceito entre a própria comunidade acaba também não entendendo e não aceitando nós mulheres trans como mulheres. Enfim, então essa realidade tem que ser mudada e, para começar, nós temos que dar o respeito entre nós e fazer o feminismo acontecer, né? Acontecer lutando. Muitas mulheres lá atrás, muitas mulheres transexuais guerreiras lutaram
estão lutando como eu luto para essa igualdade acontecer. Eu acho que seja isso. Não só cobrar dos homens lutando, né? Enfim. Nossa, eu adorei a tua fala. Foi muito, muito pertinente. E eu queria saber de vocês também sobre esse ganchinho que a Paula começou. E vamos continuar falando sobre a importância do feminismo pro meio LGBTQI+, né, gente? Porque a própria Paula falou na questão do reconhecimento e do respeito das mulheres trans como mulheres. E quais outros aspectos vocês acham que o feminismo ajuda na luta dos LGBT? Só tem a somar pra melhorar a sociedade, né? Mas, assim, especificamente LGBT... Eu vejo muito que a LGBTfobia está muito associada à discriminação por gênero, né? A gente vê que tem uma ligação, tem uma ligação com posições de performance do gênero, são relações próximas. Então, é pertinente a gente discutir, assim, pelo feminismo. Acho que é um movimento que discute bastante o que é gênero, simplesmente. Gênero como função social. É um debate que vem do feminismo da segunda onda, né? E isso é uma coisa que vai atravessar também a comunidade LGBT. Eu vejo muito que o elo que une a comunidade LGBT é o confronto à norma cis e heteronormativa, né? Esse é o elo que une a essa comunidade. Não, eu acho que foi muito bem pontuado. Eu enxergo que também pro L da sigla, o feminismo, ele tá atrelado a várias libertações, né? Porque são amarras que a gente nasce, isso independente do gênero, mas que a gente vai se deparar com o peso dessas restrições conforme a gente vai querendo mais ou descobrindo sensações e vontades, e a gente esbarra com todas essas questões e elas começam a virar a ser palpáveis, né? Então, eu acho que o feminismo lésbico, ele vem para confrontar essas meias verdades, esses sofismas de que a mulher lésbica, ela é uma tentativa frustrada de um homem, ela é uma pessoa que ela é frustrada por não ter um pênis, ou que ela tá lá como objeto único e tão somente a serviço do prazer do outro, e do outro geralmente como homem. Eu acho que ele vem abrir olhos e despertar mais e mais questionamentos. Eu acho que é a partir daí que a gente vai avançando, como comunidade, como movimento. Eu vejo muito isso também, assim, essa contribuição em relação, né, às lésbicas. Eu acho que é muito doido, assim, isso falando como mulher, um posicionamento mais político, assim, como mulher lésbica, você começar a se debruçar de uma maneira acadêmica ou um pouco mais científica em questões da sua vivência. Então é muito, até surreal, assim, você sair desse objeto de estudo e protagonizar um momento, assim, de fala. Então eu me sinto assim, e isso faz sentido porque Y, aí você começa a fazer as ligações. Então eu acho que às vezes é até difícil falar, pelo menos pra mim, assim, nesse momento de construção. Porque é difícil você racionalizar uma vivência. E às vezes também o genuíno é você verbalizar mesmo o que você passa e o que você vive, para despertar empatia e para conseguir acessar as pessoas de uma outra maneira. Mas essa outra questão de você racionalizar esse processo, ela exige um pouquinho mais, assim. E por isso eu acho que é interessante essa troca que a gente está tendo agora entre a gente e com as pessoas que vão ouvir esse episódio do podcast. Acho que isso é muito enriquecedor, pra mim isso é resistência também, o que tá muito, muito, muito atrelado a qualquer movimento social. E no feminismo não poderia ser diferente. Muito bom, gurias. Olha, eu tô aprendendo muito com vocês também. Obrigada. E ouvindo a fala de vocês, eu comecei a pensar sobre a questão do machismo, especialmente na comunidade LGBT. Eu queria ouvir de vocês, se a Paula puder começar, porque eu acho que ela deve ter várias vivências em relação a isso, né? Sobre como funciona o machismo e a invisibilidade, né, do feminino no meio LGBT. Porque a gente sempre pensa, não, a pessoa LGBT já sofre preconceito. Ela vai entender todos os outros tipos de preconceito, né? Mas não necessariamente acontece Ninguém assim, nasce né? desconstruído. Meu Deus. Ai, sim. Quem dera ter um peixe. Né? Na verdade, a gente... Eu acho que a gente até nasce, né? Só que a gente não dura muito um ano desconstruído. É só
e posição. Nossa, se for um ano, eu acho que é muito mesmo. Chá de bebê, meu filho, aquele negócio, chá de revelação, aquele negócio. Meu Deus, poxa vida. Menina, eu que dou aula em educação infantil, todo dia eu chego com um martelo lá pra tentar desconstruir todo mundo e é difícil. Então, é uma questão bem ampla dentro, né, da comunidade, o preconceito com as mulheres trans. Infelizmente, porque assim, nós lutamos pelos mesmos direitos, vamos supor, da comunidade em si. E nas mulheres trans eu vejo, então, a comunidade LGBT, por exemplo, um gay, uma lésbica não aceita uma mulher trans. Eu já ouvi, eu acho até, eu dou até risada hoje em dia, mas é uma questão muito triste que quando eu era, vamos supor, homossexual, né, não tinha, né, deixado a Paula sair pra fora, então nós se assumimos como um homossexual, vamos supor, né, até se descobrir, enfim, se aceitar totalmente, né, pelo fato do preconceito, nós demoramos muitas vezes pra poder tirar essa mulher pra fora que nós somos, né? E assim, então, quando eu era o Paulo, por exemplo, era legal e tal, e aí depois quando eu falei, não, eu sou uma mulher trans, teve gays que chegaram e falaram assim, não, eu não vou falar mais com você, não, você nunca vai ser uma mulher, então aquilo me doeu, né, porque é um preconceito que a gente sofre, né, entre nós, a própria comunidade, né, ter esse preconceito, essa discriminação. Então, infelizmente, né, não só dos homens cis héteros, mas enfim, em si, né, e isso é muito triste. A realidade nossa de mulheres trans é muito, em geral, sofre muita discriminação em todos os termos, em todos os sentidos, né? E é uma luta constante desde o momento que você falar eu sou uma mulher trans, aí começa uma luta, né? Uma guerra contra a sociedade, contra todos e todas para você mostrar que você é uma mulher, para você provar que você não virou nada, você sempre foi essa mulher. E essas questões, né, então essa luta, né, que nós temos. Essa luta para existir, né, Paula? Isso. Pelo simples fato de existir, né, na sua expressão, né? É bem isso que você tá falando. É uma luta constante de poder falar, eu sou uma mulher, eu não virei nada, eu sempre fui. A questão de nós nascemos assim, né? Só com um tempo para nós se descobrirmos. Eu acho que se não tivesse tanto esse preconceito, era muito mais fácil, era nós mais jovens já se descobrir, a família poder aceitar, apoiar, né? E muitas de nós acabamos se fechando ou vivendo uma vida que não é nossa para agradar a sociedade, ou às vezes até se suicidando, né? Pelo fato de não conseguir lidar com a sua identidade de gênero, que como foi falado, né, identidade é uma coisa e sexualidade é outra, que você, né, sente atração, enfim. E identidade é qual sexo, né, feminino ou masculino você se identifica. Então é uma luta, assim, muito grande, muito árdua, né, para nós mulheres trans. E eu tô sempre ali, né, lutando dentro da própria comunidade, dentro da família, da sociedade, impondo, eu sou uma mulher e quero o meu respeito, né, minha dignidade. Enfim, apenas isso, eu só quero viver e lutar e vencer, né, a cada dia, tendo esse espaço, né, porque o mundo é para todos, né, então as pessoas têm que sair do quadrado, né, desse quadradinho. e começar a ver diferente, né, que as diferenças existem. E nós, mulheres trans, estamos aí, então, para poder lutar pelo feminismo também, é claro. Encaixando dentro do feminismo e lutando para apenas querer os nossos direitos também e sermos felizes. É isso. Paula, é só uma pergunta. Você também é pastora? Sim, sou pastora também. É uma questão, né, bem complexa, né? Muitos falam assim, ai, Deus não ama, né?
a comunidade LGBT vai tudo pro inferno, aquela coisa. E é tão raro, né, ter uma mulher transexual. Quando você fala que é uma mulher transexual, nosso povo choca, né? Mas como assim? Eu falei, claro, por que não? Deus me ama como eu sou, ele me fez assim. Não há nada de errado comigo, né? Mas com o seu preconceito. Como é assim? Como é esse rolê? Então, eu, na verdade, desde criança, eu sempre tive fé, sempre acreditei em Deus. E, inclusive, né, eu entrei até no seminário na época, mas não deu certo. Não era para ser o meu lugar lá, né? Até que eu conheci a ICM, uma igreja da Radical Inclusão, onde eu posso ser quem eu sou, né? Uma mulher e transexual. Então é maravilhoso você poder estar na presença de Deus, sendo quem você é, e pregando a palavra de Deus, porque eu não vejo nenhuma parte que Jesus discrimina ou condena as pessoas pelo simples fato de ser quem elas são. Então eu sei que não há nada de errado comigo, né? Porque eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu não tô prejudicando a vida de ninguém. Eu tô apenas sendo a mulher que eu sou. Então, pra mim poder ser uma mulher transexual, também sofro o preconceito, né? Por ser a mulher de Deus, né? Uma serva do Senhor. Aí falam um monte de coisa que a própria comunidade, né, cai matando, falando, mas não tem, você vai pro inferno pelo simples fato de ser uma mulher pastora, que acredita em Deus. Paula, você conhece o canal Muro Pequeno do YouTube? Não. É que a sua fala me lembrou do Murilo, que é o dono desse canal, porque ele é um gay cis, mas ele também tem toda essa relação com o cristianismo e tudo mais. Ele frequenta uma igreja inclusiva. Eu acho que é a mesma igreja que você, mas ele é de São Paulo. E aí eu me lembrei, talvez fosse legal, fica uma indicação. Então, a nossa igreja tem no Brasil todo, no mundo todo, né? Tem em São Paulo, Igreja da Comunidade Metropolitana. Sim, é legal porque muitas pessoas LGBT, elas meio que se sentem, não na obrigação, mas elas se sentem assim, tipo, como se elas não pudessem exercer a fé por causa da sexualidade delas ou da identidade de gênero. Eu acho legal quebrar isso. As igrejas tradicionais que acabam afastando, né? Nós da comunidade LGBT da presença de Deus. A própria comunidade, então, tem medo, tem trauma, tem receio, porque se você entrar numa igreja tradicional, você é expulsa praticamente, ou você não pode participar de nada na igreja porque você é da comunidade, né? E você vai pro inferno, e isso é muito triste, né? Mas eu vim da igreja católica e já senti essa rejeição, mas nunca deixei Deus de lado, porque Deus nunca me deixou de lado. Então, se eu cheguei até aqui, fiz todo o procedimento, já fiz toda a cirurgia, né? Graças a Deus. Consegui fazer a redesignação sexual, né? Conhecida como a troca de sexo. Enfim, hoje eu sou uma mulher por completa, né? Na minha questão de eu ser uma mulher trans que tem a necessidade da cirurgia, porque nem todas as mulheres trans têm a necessidade, né? O que define você ser uma mulher trans é o seu cérebro, que condiz quem você é, né? E não a sua genitália. Então tem muitos que confundem, né? Daí é a mulher trans que não tem a necessidade, então nem todas têm essa necessidade, Sim, né? com Tem certeza. isso também, que muitas não entendem. E travesti já é outra coisa, né? As pessoas misturam tudo. E é isso, então pra mim, eu já tentei, né, o suicídio, né? Se matar, porque as pessoas não me aceitavam, falaram, o que eu tô fazendo nesse mundo? Deus não me ama. E aí é onde que eu fui vendo que Deus me amava sim, né? Que o que ele queria de mim era eu fazer o bem, sem olhar a quem, apenas isso. Que ele não estava preocupado com a minha genitália ou, enfim, com a mulher que eu sou, mas sim com o que eu faço, né? Com o meu próximo e comigo. E as pessoas não entendem e complicam tudo. Mas nós somos, sim, amados e amados por Deus, né? É o ser humano que é preconceituoso, infelizmente. Não é Deus, é o próprio ser humano. Sim, né? Que nem as gurias falaram. A gente nasceu desconstruído. Isso. E aí vão lá e constroem tudo errado na nossa cabeça. É bem isso. Constrói tudo torto. É bem isso que acontece. Constrói os muros só explodindo. Eu acho que a criança, ela aprende no dia a dia, né? Ela realmente, né, quando nós nascemos com preconceito. É o padrão da sociedade que impõe aquilo, né? Tem que ser daquele jeito. E por que tem que ser daquele jeito? Eu trabalho com educação infantil e eu entendo que as crianças, elas têm uma fase de categorização porque elas estão tentando entender o mundo, né?
Então tem uma fase que elas dividem muito menino, menina, quem brinca de tal coisa, quem gosta de tal cor, mas o que acaba acontecendo é que os adultos reforçam muito, né, muito pesadamente isso, e também reforçam, sei lá, como os aspectos femininos são ruins e como alguns aspectos masculinos são bons, por exemplo. Então, desde que nasce, etc. né, menino vai ser a mãe, vai lá e compra azul, menina é rosa. Menino tem como brincar de carrinho, menino de boneca. Quem disse, né, que tem gênero, né, a cor, enfim, os brinquedos. Por que o menino não pode brincar de boneca, que não vai influenciar? Se ele quer brincar de boneca, não vai dizer se ele vai ser gay ou se ele vai ser uma mulher trans. Ou a menina que brinca de carrinho vai ser lésbica, ou enfim. Isso não justifica a questão. Então eu acho que o certo deveria a criança escolher brincar com aquilo que ela gosta. Os pais deixar ela brincar com aquilo que ela gosta. Porque isso não influencia nada na sexualidade dela ou na identidade dela quando ela crescer. Isso é algo que eu acho que deveria mudar, né? Mas é isso que já é implantado desde que já nascemos, né? E os pais escolhem tudo aquela questão. É menino, é azul, vai jogar futebol, enfim, vai já colocando tudo aquele padrão. Então, por exemplo, no meu caso, uma mulher transexual, eu nasci um menininho, então meu pai e minha mãe falou, menino, vai jogar bola, e já fazendo tudo aquilo que o menino, né, supondo, faria, né? E aí depois você se fala, não, mãe, eu não sou um menino, eu sou uma mulher, eu sou uma menina. E daí pros pais? É um choque, né? Leva aquele choque, porque você viu um menino e hoje é uma menina. Então, por isso que eu falo, a sociedade não está preparada, né? Então, os pais têm que estar preparados para isso. Porque esse menininho pode crescer e ser uma menina. Então, tem que ter esse preparamento. Eu acho que deveria ter esse preparo já. Para os pais ter esse preparo, que infelizmente não tem. E nós, transgêneros, sofremos muito. Tem essa questão e que mexe muito com o nosso psicológico. Eu sofri muita tortura psicológica, né? Porque desde novinha eu gostava das coisas de menina, assim, enfim, dentro de casa, fazer tudo de menina. E uma vez a minha mãe começou a levar eu no endócrino, porque no meu caso, meus seios, meu corpo se desenvolvia tudo pro feminino, né? De mulher mesmo, corpo de mulher. E aí eu fui e eu gostava de fazer tudo, enfim, né? Que a mulher faz realmente em casa. Naturalmente. E aí a minha mãe disse que a endócrino falou que eu não podia fazer mais nada, nem passar a base na unha, nem varrer a casa, nem cozinhar, nada que fosse relacionado, vamos supor, no feminino, né, que mulher faria, porque isso poderia me influenciar, supondo. Mas depois de anos eu descobri que não era a doutora que tirou, porque a doutora sempre falou para minha mãe, já tinha até falado que eu seria uma mulher trans, né? Mas que eu ia me descobrir com o tempo. Então, assim, não foi a médica, foi a minha mãe, que não ia saber lidar com aquela situação. Então, pediu para que a médica tirasse tudo de mim. Então, parecia que o mundo ia acabar para mim, porque quando tiraram tudo aquilo que eu gostava de fazer, meu coração partiu, sabe? Então, eu tive muitos traumas, né? Daí eu quase entrei em depressão, né? Que a família não entender. Foi bem complicado. Então, nós sofremos pra caramba. E muitas hoje eu luto. Tem pessoas que são trans, mas não conseguem se assumir porque a mãe já bateu, porque colocava a roupa da mãe e tal. Então, hoje já tem 40 anos, mas não consegue deixar essa mulher sair pra fora. Porque tem medo da família, da rejeição, de perder o amor do pai, de perder o amor da família. Então isso é muito triste. E eu lutei, né? Eu lutei para conquistar o meu espaço dentro da minha família e falei, bati o pé. Eu sou a Paula e vocês vão ter que me respeitar. Vocês não precisam aceitar, tem que me respeitar. E com o tempo a minha família foi me respeitando. E os familiares, até aqueles que são preconceituosos, começaram a me respeitar como Paula. Porque uma questão do nome é muito falado que para poder... É importante para nós o nome também, não é a questão só do corpo, enfim, mas o nome também é principal. Então, para a família poder acostumar, para o pai, para a mãe acostumar a te chamar pela mulher que você é um tempo, né, que você leva também. Enfim, e graças a Deus, hoje
Eu tô firme e forte, ajudo outras mulheres trans, como homens trans também, enfim, todos e todas se aceitarem, se amarem, porque eu acho que temos que ser quem nós somos. E por mais que o preconceito venha, é tão mais gostoso, né? Você poder ser quem você é. E isso não tem preço que pague. Nossa, que fala maravilhosa. Fiquei até sem palavras agora. Eu me empolguei. Gurias? Uma coisa que assim, Não, eu mas fico... a gente tá aqui pra te ouvir, né? Uma coisa assim, que eu queria saber o que é que vocês... O que é essa mulher? Pra vocês, pra cada um. Que isso a palavra tem a ver, né? Com toda essa discussão do gênero. Nossa, tá aí uma boa pergunta. Aí lascou, porque eu acho assim, é muito importante mesmo ouvir, né? A Paula tava falando e eu tava pensando assim, nas brechas, assim, cara, eu nunca vou começar a entender o que é passar por tudo isso. Acho que não existe nada na minha narrativa que se equipare, mas eu posso ouvir e eu posso tentar entender o que origina isso, para que em algum momento esse ciclo de opressão acabe, assim. Então eu acho que uma coisa que a Isa já tinha pautado é que esses flagelos advêm dessa visão binária que a gente tem do mundo, né? Então a partir do momento que a criança ela tá buscando esse conhecimento, esse catalogar, a gente vai lá e a gente faz o quê? A gente reforça. Então meninos vestem azul e meninas vestem rosa, porque esses são os papéis que a gente deveria ocupar. A partir dessa construção social do que é você ser homem, você ser mulher, e a partir de onde que isso começa e até onde vai, as extensões disso. Pô, pra mim, ser mulher é como se fosse assim, é muito louco, assim, mas é uma força da natureza que você sente, é uma responsabilidade e é também, pô, muita luta, assim. Luta de se provar, de se entender. Então eu não sei, se fosse pra definir isso, eu sinto que ser mulher é um balaio de gato, mas é muita, tipo, muita responsabilidade, sabe? Não vem fácil não, assim, essa percepção, assim. Eu acho que eu tava tentando procurar alguma definição que não fosse castradora, sabe? Porque como definir mulher se não pela luta, né? Pela luta de se provar, pela luta de se defender, pela luta de exercer o que você quer fazer. Eu, não penso no momento em que eu não lutei pra fazer alguma coisa, sabe? Ou pra ser alguma coisa. Então, acho que o que resumiria ser mulher é a palavra luta, assim. Sem querer ser muito demagoga aqui, sabe? Sem querer militar, sem prometer, mas é bem isso mesmo, sabe? Se eu não quiser cair nos termos, tem que ter cabelo tal, tem que fazer tal coisa. Eu acho que ser mulher é sentir essa mulher guerreira, que faz muitas coisas coisas que a gente aguenta, que um homem acho que não aguentaria, né? não falando, né, não sendo machista, mas ser guerreira, ser forte, porque a gente passa tanta coisa, tanta luta, né? Isso daí é a palavra lutar, né? Fazendo essa diferença, passando por coisas assim. Eu acho que ser mulher é se sentir a mulher que você é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É isso daí, a luta, né? Porque para ser uma mulher nessa sociedade tão machista não é fácil. Muitas provas que a gente passa, muitas dificuldades, muita luta mesmo, né? De você poder lutar pelo seu ideal de ser quem você é. E eu acho que ser mulher é isso. Somos especiais. Guerreiras. Eu tava pensando na questão que a Letícia falou de como a gente reforça, né, os estereótipos de feminino e masculino, e eu vejo isso bastante, né, agora que eu tô trabalhando com educação infantil, e como muitas vezes a questão dos atributos que seriam femininos, né, tô fazendo aspas aqui, eles são demonizados, né, porque a questão de ter mais sentimentos, entre aspas, a questão de chorar, a questão de gostar de coisas delicadas, de ser mais observadora, de ser mais cuidadosa, de, aspas, não ser competitiva, esse tipo de coisa, é sempre... de ser altruísta, de pensar nos outros, é sempre ligado ao feminino, e como o feminino é sempre visto como algo inferior ou algo ruim. Vocês acham que isso se reflete nas pessoas adultas, assim, mesmo elas sendo LGBT? Vocês lembram de algum caso em que alguma pessoa LGBT foi machista com vocês? Porque eu lembro vários. Nossa, mas quero saber de vocês. Não consigo
São tantas. Não consigo escolher um. É difícil. Sempre Uma coisa que me faz refletir bastante é que, não sei se são problematizações chiques, às vezes fico reflexiva. Tipo, sabe, os meus amigos cis mesmo, quando eles se referem muito no feminino, na tiração de onda. E isso acontece assim, o tempo todo. E aí, tá gata, não sei o que lá. E aí, mas assim, sempre se referem na tiração de onda, ou quando é pra se diminuir. Quando é pra falar sério, ou se for numa situação séria. Ele jamais vai se referir no feminino. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Eu fico bem reflexiva, assim, tipo, ou então ou até minhas amigas mesmo, quando falam, hoje eu tô bem garota. Eu fico, o que é esse bem garota? Aí eu, tipo, performar essa feminilidade. Que, tipo, sei lá, eu cada dia mais eu fico um pouco incomodada. Eu também acho, assim, uma questão que eu sofro é essa questão que eles colocam um padrão que ser mulher tem que ser bem feminina. A voz fina, enfim, isso tem esse padrão. Né? Muitas vezes é que a minha voz é um pouco mais grave. Aí eles falam, olha assim, nossa, né? Mas você é mulher mesmo? Ué, o que define a voz? Falar se a sua voz é grossa ou fina, define se ser homem ou mulher. Homem não, tem que ter a voz grossa, tem que falar rouco, né? Tem que ser bem machão. E quem diz que isso diz? Todos eles, né? Todos eles. Não pode, né? O gay afeminado, né? Que tem o trejeito, vamos dizer, sofre muito, né? A discriminação entre a própria comunidade, né? Entraria próprios gays mesmo, os mais masculinos. Fala, não, pra que eu vou ficar com homem afeminado se então eu fico com uma mulher? Tipo, essa questão. Pobre e POC, né? É muito complexo, né, esse negócio. E esse padrão, mulher tem que ter a voz fina, quem diz? Tem mulheres cis que eu sei que tem barba, né? Tem barba, tem gogó. E isso não define. Tem pelos, né? Acontece que essa coisa doida. Putz, é surreal, né, gente? Nossa, mulher com pelo. Caraca, bizarro. Mas, gente, isso é muito louco, porque... E aí, eu sempre cresci não me achando mulher suficiente. Ou seja, o meu sexo biológico, ele não era o suficiente para me fazer sentir adequada dentro desse conceito, desse lance do feminino. E aí o feminismo, ele veio como uma grande libertação, assim, cara, na verdade é porque não existe mesmo só uma maneira de ser feminina. Até essa palavra, assim, ela pode ser reflexionada e invertida e inspecionada. E eu acho que, assim, se eu consigo lembrar de alguma vez alguém da comunidade LGBTI ter sido machista comigo, claro que eu consigo, mas eu também consigo saber que como não ser? A gente tá, assim, mergulhado nisso. Então o machismo, ele permeia os meus discursos também, consciente e inconscientemente. Então, aliás, o que me dá mais medo é o que ainda tá no inconsciente, o que eu ainda não consegui, assim, trazer pra luz e olhar, por mais feio que seja. Então eu acho que o machismo tá aí, ele tá sendo reproduzido em diversas escalas, e eu acho que o que cabe a nós nessa troca, principalmente entre as siglas, é não nivelar por baixo, é não a gente querer que a nossa vivência seja só aquilo que a gente estabeleceu como certo, como que é, mas tá apto a entender o outro, ou por que aquilo incomoda, ou o porquê para essa pessoa não faz sentido. Acho que com isso a gente vai somando e a gente vai, talvez, dando mais vazão para posturas mais respeitosas, para posicionamentos mais inclusivos, mais acolhedores. E aí da gente começar a se valorizar mesmo, como comunidade. Não só o meu L, ou o seu G, ou o seu T, ou o seu I, mas como esse ecossistema que a gente é, né? A gente não tá sozinho. Letícia, na sua fala, eu lembrei muito da minha vida, porque teve um momento, assim, eu lembro do ensino médio, né, que eu cheguei a questionar a minha identidade de gênero, porque eu não conseguia performar aquele ideal de feminilidade, e eu ficava, talvez eu seja trans, então, né? O menino trans, só pode ser, porque mulher eu não sou. Não, é como se fosse uma descrição de vaga, né? E aí eu não fiz mesmo o requisito. Então eu acho que não dá pra ser. Então é doido isso. E aí, o que você fez?
Então, menina, eu tive esse momento de dúvida, assim, e graças a Deus eu já tinha internet, né, e eu fui pesquisar mais sobre, né, e aí foi quando eu comecei a entrar em contato com alguns conceitos feministas. Claro, ainda não tinha, né, o título feminismo ali, mas eu consegui e até entrar em contato com outras pessoas, outras mulheres, outros tipos de mulheres, né, também, pra perceber que não era só aquele estereótipo de mulher que eu deveria seguir pra me sentir como mulher, né? Mas é algo tão pesado que faz a gente questionar o nosso próprio ser, né? É bem difícil, assim, bem triste. Parece que só há uma forma de ser mulher. E a realidade não é, que nem ela tinha falado, né? Como se fosse um padrão, né? Só uma forma de ser mulher. Como se fosse aquele padrão. Escola de princesas. É bem isso. Ai, meu Deus. Às vezes eu noto até que é possível esse debate, mas ainda se conversa que o sexo ainda é uma coisa biológica. Como se não houvesse essa discussão também. Não existe só isso. Então tem um espectro enorme. Então a gente fala de pluralidades, não tem só realmente 2 modelos de ser. Nossa, total. Eu acho que uma coisa interessante que aconteceu mês passado, que foi o mês da visibilidade lésbica, foi o Google ter anunciado que eles mudaram o algoritmo para redirecionar pesquisas para mais educativas, resultados mais educativos para pesquisas com palavras-chave ligadas à palavra lésbica ou similares. Porque é isso, assim, quando a gente não encontra esse respaldo offline, a gente vai para as redes e a gente sabe que nem tudo é curado, nem tudo tem a melhor intenção. Então é muito importante a gente ter aliados nesse sentido, empresas que conseguem redirecionar esses resultados para coisas mais positivas, que agreguem, né? E de repente seja uma luz aí para alguém que esteja nesse momento assim de dúvida, de isolamento, de desconexão, que causa todo esse ambiente, né, que a gente está inserido ainda de muito restrito, né? Ainda muito resistente a aceitar o leque, né, de possibilidades de se existir. Prias, deixa eu perguntar pra vocês. Primeiramente, eu não sei qual é a orientação de vocês. Se vocês são héteros, bis, lésbicas. Eu sou bissexual, mas sou casada com uma mulher há 5 anos. Bom, eu sou uma mulher trans heterossexual. Eu tô meio nessa, assim, eu esbarro em muita coisa, mas eu acredito que seja importante eu me posicionar como uma mulher lésbica, mas eu acredito que essa percepção, ela vai muito além, assim. Então, também eu tenho um relacionamento, eu tô noiva, a gente tá junta já há 4 anos, uma mulher incrível, que eu amo muito, e é isso. Bom, eu me enxergo como bissexual e eu tenho um pouquinho desse problema, eu acho, em relação à bissexualidade. Mas como eu não enxergo as coisas como binárias, eu não tenho problema em dizer que eu sou bi, porque posso me apaixonar por qualquer pessoa, sendo uma pessoa, não sendo uma pedra ou um cabrito, eu me apaixono. Que lindo! Não, mas aí então, o problema é esse, o termo, o prefixo. Assim, exato. Vejo, mas aí, etimologicamente falando. Aí... Pois é, né? Não tem como. Sim. E a pessoa que não entende muito, tipo, eu tenho essa visão, porque eu já li sobre, né? Mas a pessoa que enxerga o mundo binário vai achar que o bissexual é só 2 coisas. Pois é. Eu acho que então se enquadra melhor no PAN. É isso que eu ia falar. Não é no PAN? Então, eu tô nessa, por isso que eu falei, eu tô nessa crise. Tô nessa crise aqui, assim. Daqui a um tempo a gente conversa de novo, eu quero ver se as respostas serão as mesmas. Eu fiz um checklist aqui. A patrulha da meia-noite. Fez um Excel com todas as respostas. Nossa, eu coloquei no grupo, eu não sei se vocês chegaram a ver umas frases de uma poeta lésbica, que ela escreveu sobre a existência lésbica e a heterossexualidade compulsória. Nesse trabalho da heterossexualidade compulsória e existência lésbica da Adrienne Rich, ela vai falar que as lésbicas vêm sendo invisibilizadas historicamente porque a homossexualidade feminina, por vezes, é equalizada com a homossexualidade masculina. Isso gera, mais uma vez, né, o apagamento da realidade das mulheres. Como isso também é um processo de invisibilização e de destituir mesmo essa comunidade, que é a das mulheres lésbicas, da sua própria história.
Essas postagens que a Isa comentou vão estar no nosso Instagram, Fora do Meio Podcast, então é só dar uma olhadinha lá que já tá disponível. E aí é bem massa, assim, esse artigo dela. Ela vai desenvolver mesmo como um método pelo qual o patriarcado vai controlar o corpo das mulheres através da compulsoriedade da heterossexualidade. E ela vai desenvolver, assim, esses métodos através desse casamento forçado, através da transação do corpo das mulheres, assim, esse negócio de negociar os casamentos, ou privar as mulheres do acesso à família, enfim, privação financeira. É bem interessante como do prazer. Vai trabalhar nesse sentido. Sim. Vai desenvolver assim, tanto como a compulsoriedade da heterossexualidade para as mulheres e a existência lésbica, assim, uma resistência a isso, né? Que são as lésbicas têm que resistir a esse processo de invisibilidade. E ela vai desenvolver outro conceito que eu adoro, que é o contínuo lésbico, que, apesar do termo, assim, não se refere só às lésbicas, se refere às redes de mulheres que desenvolvem afeto, que conseguem se identificar, porque essa questão, assim, de mulheres que se apoiam, simplesmente, e que se admiram, e que se identificam com a história de luta. Quando vocês definiram, que eu achei belíssimo, a perspectiva e definições de ser mulher, que vocês colocaram essa questão de luta mesmo, que aí rola essa identificação mesmo. Eu tava ouvindo a tua fala e eu tava lembrando de conexões entre o feminismo e o L do LGBT, e aí eu pensei em como a nossa sexualidade, ou ela é condenada ou ela é fetichizada, né? Porque eu, por exemplo, na minha vivência falando com homens, se eu falar sobre sexo como homens, eles não vão pensar outra coisa senão eu quero transar com eles. Quando na realidade muitas vezes eu só estou conversando sobre sexo, porque sexo é uma parte da minha vida. Eu exercer minha sexualidade é parte da minha vida. Não estou dando dica pra ninguém. E a própria questão, eu lembro que uma vez uma amiga minha tava, eu acho que eu já contei esse caso no episódio de bissexualidade, mas enfim. A minha amiga tava numa formatura com a namorada dela, uma hora ela foi beijar a namorada e apareceu um cara estranho pedindo pra participar. E aí ela ficou tipo... Nossa, sim, menina. E aí eu fico... Como a nossa sexualidade ela é apagada a ponto dela ser fetichizada, sabe? Ela é só uma hashtag nos sites pornô, sabe? Ela não é uma sexualidade de fato. Na verdade, o ponto de que uma expressão de afeto seja um convite pra algo que, na verdade, não tá nem ali. Mas a pessoa, ela se sente, muito livre pra ir lá interferir, assim, porque ela acredita que aquilo realmente está lá pra servir a um único propósito, que é atender ao prazer dele, assim. Então, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão nesse estágio evolutivo, assim. Elas veem o mesmo como um convite, porque não existe... Eu acho que a gente não tem como a gente respeitar aquilo que a gente não vê como igual, né? Então, não tem essa percepção de igualdade. Você é uma outra pessoa que experiencia sexo, prazer, amor, relações humanas do mesmo jeito que eu. Sim. Você é um objeto, você é um conceito, você é um fetiche, é legal de olhar. Para nós mulheres transexuais, eu quero dizer assim que a visão que os homens têm para nós é uma visão bem mais, assim, bem mais forte, se fosse um objeto sexual apenas. Um fetiche, mais nada, né? Não serve pra nada, não tem sentimento, não tem coração. Até pra ter relacionamento é difícil. Pelo fato disso, que não levam a gente a sério, então tudo é relacionado a sexo, enfim. Usou, joga fora, acabou, só serve pra aquilo. Ou pra prostituição, né? Que nós só servimos pra se prostituir. E não é... Não é nada disso. Isso aí definitivamente. Pelo horrível, não, horrível. Sério, não é isso. Eu nem imagino, assim, a solidão imposta pela sociedade, a travestis, a transexuais, homens, mulheres, assim, não deveria ser. São pessoas tão dignas quanto qualquer outras, despreciar qualquer outra emoção humana. Isso, bem, estamos sentindo coração, caralho, choramos, né? Enfim. Somos seres humanos, poxa, e queremos o respeito, e os homens entendam. Mas eu acho que é isso, o importante do feminismo, como até a Isa pontuou lá no começo, é trazer essa ótica do porquê que isso acontece, do porquê que isso ainda acontece e é propagado. Então, de onde vêm essas amarras que ainda nos prendem? E como ainda é aceito, ainda existe esse pacto social de que tudo bem. Se a pessoa for de um jeito, você tratar ela, e se ela for de outro, você tratar ela de outro jeito. É importante reforçar, porque por mais que tenhamos
diferentes vivências e bagagens, acaba que o ponto de convergência é o que nos oprime, né? O que nos leva a refletir quais os nossos pontos de dores. Então tá, gurias, eu acho que a gente cobriu todos os tópicos aqui, mas eu queria que vocês deixassem um recado pros homens que estão ouvindo. Eu quero dizer para os homens que, no lugar de dar chocolate e flores, ter respeito, né? A nós mulheres, eu prefiro do que chocolate e flores. Com certeza. Eu acho que o meu recado seria só pra escutar e tentar ser compreensivo e tentar ajudar. Porque eu sei que quando as pessoas estão num lugar de privilégio, muitas das coisas que a gente fala parecem ser frescuras, mas elas não são. Em muitos aspectos, elas definem quem vive e quem morre. Então, só parar pra escutar ou tentar tomar alguma ação, sabe? Seja com aquele seu amigo escroto que tu aguenta porque tu é homem, ou seja com aquele membro da família que tá sendo chato com a esposa dele. Sempre tenta, acho que esse é meu recado, sempre tenta escutar e refletir o que tu pode fazer pra melhorar um pouco a vida dos outros. No caso das mulheres, né, nesse caso. Eu reitero essa colocação, assim, quando observar uma situação de tentar perceber qual é o lado que está sendo oprimido e tentar assim ver, né? Você quer estar do lado de quem está oprimindo ou não? E não só não reproduzir, né? Mas interceder quando presenciar um discurso de misoginia, de discriminação. E aí eu não tô falando só de discriminação de gênero, né? Eu tô falando em geral. Eu acho que é nosso papel de uma forma geral, assim, se a gente tá em busca de uma sociedade com mais equidade, é uma coisa que todos nós temos que fazer. E é possível, né? Não vai doer, não vai machucar ninguém. Vai fazer bem pra todo mundo. Se eu tivesse que complementar com algo, seria assim, busquem essa autonomia do saber. Pesquisem as palavras, porque como a gente está muito, muito inserido em informação, a gente ao mesmo tempo está muito à míngua do conhecimento em si. Então essas palavras, misoginia, feminismo, machismo, estamos inseridos nela de maneira prática e teórica, mas nada mais importante do que a gente se tornar agentes das mudanças. Eu acho que isso só acontece quando a gente tem esse embasamento do que é o quê, e aí até fica mais fácil identificar quando isso acontece, porque as diretrizes vão estar um pouco mais claras. E aí eu acho que com isso a gente ganha aliados, né? O mundo tá aí. Por enquanto o mundo tá aí, né? Não sei até onde vai, mas tá aí para que possamos viver. E no momento existe essa busca por igualdade de oportunidade de experienciar essa vivência. Então é isso. O meu apelo é que as pessoas, os homens, busquem pautar mesmo esses conceitos que a gente tentou abordar e serem agentes da mudança, serem aliados dos movimentos. Então, uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho que, enfim, é que não existe só uma masculinidade, né? Não precisa ser só uma masculinidade tóxica, não precisa ser só uma masculinidade misógina. Existem masculinidades possíveis, existem, enfim, e é possível construir uma que não seja pautada na discriminação. Utopia agora. Perfeito. Não sei, mas utopia é construída, né? Eu acho que exato, que utopia é construção. E, enfim, existem. Então, eu mencionei no começo da conversa uma pessoa que eu pesquiso, gênero, e que essa pessoa me fala bastante disso, assim, que existem masculinidades possíveis. Essa pessoa não binária. E ela tem um texto bem incrível que, enfim, é não binária, mas fez retificação do gênero masculino. E quando você faz, você tem que fazer, não importa a sua idade, você tem que ter 90 anos, você vai ter que se alistar, porque tem que ter a carteira de reservista. E aí chegou a publicar um texto mesmo sobre essa experiência, e aí vai falar sobre outras masculinidades. Interessante, sabe? Porque aí você tem perspectiva também, que às vezes a gente fala só de uma masculinidade, que é essa que nos oprime. E também não é, particularmente, não é o que eu pesquiso, não é o que eu trabalho, não são essas masculinidades, mas eu sei que existem. Eu acho que os homens poderiam buscá-las, investigá-las e construí-las em busca dessa sociedade. Mais utópica. Mais inclusiva. Sim, eu não falo nem de uma maneira degradante, assim, eu falo que
Porque a gente fica idealizando muito, não, porque daqui a 100 anos, cara, vai ser top. Mas a verdade é que todo mundo quer viver bem agora. Então eu acho que essa utopia, ela é super possível. Eu posso mandar esse link desse texto. Eu quero muito ler. E tem um livro também bem bom da Chimamanda, aquela escritora nigeriana, bem acessível, que é o Sejamos Todos Feministas, que ela vai colocar os homens no movimento. Ela tem essa perspectiva. São todas as feministas que tem, mas algumas têm. Chimamanda é uma dessas pessoas, dessas mulheres, e ela escreve nessa perspectiva. Então, gente, passando a palavra pro Fê agora, vamos dando segmento aí, e eu não sei como fazer isso, Fê. Tipo... Olha, eu só vou dizer uma coisa, Fran. Quando que estreia o seu podcast? Porque você mandou muito bem. Menina, eu travei toda aqui. Gente, assim, como eu falei no começo, eu não tenho esse lugar de fala, então eu fiquei aqui quietinho só ouvindo vocês falando e eu lembro que não faz muito tempo, sei lá, uns 5 anos atrás, eu tinha um ranço do feminismo, porque eu só conhecia mulheres que eram tipo assim, eu sou lésbica, não preciso de homens, então homens morram todos. Eu ficava muito assim, mas gente, calma, eu não sou essa pessoa que eles atacam. Depois que eu comecei a estudar, a entender o feminismo, eu pensei, cara, isso me representa muito. O mundo tem que ser feminista e eu acho que, assim, a gente tem essa ideia errada de que feminismo é contra homens, é contra não sei o quê, e não, ele é totalmente uma ideia muito abrangente e que abraça todo mundo. Então eu acho muito importante que as pessoas, eu espero que os ouvintes tenham tido essa oportunidade, quem não tem esse contato com o feminismo, de entender um pouco o que é e às vezes perder um pouco de preconceito sobre isso, porque como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Eu me segurei pra não fazer essa piada. Obrigada. E que bom que você, né, ouvinte, tá ouvindo. Eu espero que, né, os 64% de homens estejam até aqui nesse episódio, porque eu tenho certeza, assim, eu aprendi muito e eu espero que vocês, ouvintes, também tenham aprendido. E gurias, muito obrigado por dar essa oportunidade pra gente de ouvir vocês e de aprender com vocês e de enxergar um pouquinho do mundo com o olhar de vocês. Nada. Se joga. E no Se Joga desse episódio maravilhoso, gurias, vocês são as primeiras. Indiquem a lição de casa para nossa audiência. Então, gurias, eu vou indicar 2 coisinhas. A primeira é um documentário que tem na Netflix e eu vi que tem no YouTube aqui também, que é The Mask You Live In, ou A Máscara em que Você Vive. Ele é de 2015, eu acho que eu já indiquei ele aqui também, mas é porque eu assisto ele bastante, eu gosto muito dele. Eu reitero para vocês assistirem porque ele fala sobre a masculinidade tóxica que vocês falaram e como isso afeta a vivência dos meninos, em especial desde crianças até eles se tornarem os homens que não choram, não falam de sentimentos e que, enfim, recorrem ao alcoolismo para tentar lidar com as coisas da vida, já que eles não podem verbalizar, etc, etc, etc. Eu tenho uma segunda indicação, que é o filme A Mulher Fantástica, 2017. Ele é um filme chileno, concorreu ao Oscar. Ele fala sobre a história de uma mulher trans que passa por algumas barras quando o namorado dela morre de ataque cardíaco. Então é com uma atriz trans, o nome dela é Daniela Vega, e eu recomendo muito. O filme é muito bonito, muito sutil. Fala de uma vivência que não é minha, então me acrescentou muito. E acho que é isso. Nossa, então, as coisas que eu já mencionei todas, eu nem sei se eu vou... Então, o que eu queria indicar ainda outra coisa. Assim, eu mencionei um texto que é o dia que eu, trans, me alistei no Exército Brasileiro, que é um texto da área, que acho que dá uma brecha para se pensar sobre outras masculinidades, assim. Acho que dá pra gente pensar, sabe? Acho que abre a discussão. E um texto que eu gosto muito, da Winnie Bueno, que ela é uma pesquisadora feminista negra brasileira. O texto é Repensando a Interseccionalidade. E aí ela vai fazer... É um texto que ela vai utilizar textos de 3 teóricas feministas, que é a Patrícia Hill Collins, a Sueli Carneiro e a Luísa Bairros, que, enfim, são 3 intelectuais negras e é bem foda mesmo pra discutir, assim, feminismo, interseccionalidade, raça, super pertinente pra quem almeja se interar um pouquinho mais. Bem, eu separei 2 livros e eu li recentemente. Eu acho que são maneiras interessantes de começar
a cavucar essa superfície do que é o feminismo e da vivência feminina, né? O primeiro é o livro Uma Breve História do Feminismo no Contexto Euro-Americano. Saiu pela editora Blusher. E também nessa pegada graphic novel, ele vai pontuando bastante do que a gente conversou aqui e muitos outros pontos. E uma outra graphic novel é A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina, ou a vulva, versus o patriarcado. É um livro com bastante humor, um humor bem ácido. Ele faz o que ele está se propondo aí no título, e eu acho muito interessante. Todo mundo na face da Terra deveria ter contato com essa graphic novel, que é muito despretensiosa, mas, enfim, teve todo um cuidado aí, um estudo, e ela conseguiu condensar de uma maneira muito, muito acessível e muito interessante. E tem PDF? Bom, então, eu indico A Garota Dinamarquesa, onde conta a história de uma mulher transexual daquela época, né, lá atrás, que era tudo mais difícil. Bem no comecinho, onde se descobre a cirurgia, né? Começam os médicos a fazer a cirurgia da redesignação sexual. Então ela foi uma das primeiras, né? Na verdade, a fazer essa cirurgia. E me identifiquei muito com ela, né? Pela história de vida dela, enfim, tudo que ela passou. Por ser uma mulher trans e ela lutou, foi guerreira e foi até o final, né? Muito bom esse filme, eu recomendo para quem não assistiu, assistir. E também Orações para Bob é outro filme muito, muito interessante, onde a mãe é super religiosa e não consegue entender o filho que é homossexual. Então fica aquele conflito, ela querer fazer de tudo para mudar a cabeça dele, como se isso fosse uma doença, né? Enfim, porque a religião fala que é. E aquela coisa toda, né? Inclusive o filme vai contando a história até onde chega numa parte que faz parte da minha igreja, que eu sou pastora, né? Que é a ICM. Lá é a MCC, onde que a mãe do Bob acha nas coisas dele um panfletinho com a igreja MCC escrito, porque o Bob foi lá uma vez, né? Ele frequentou umas 2 vezes os cultos, mas não foi mais. Então depois, né, que acontece tudo, a história, ela acaba achando esse papel e ela vai atrás, né, do reverendo da MCC e começa a especular ele e tudo, e é lá onde que ela vai encontrar que a homossexualidade não é uma doença, enfim, Deus não condena a homossexualidade. E isso é muito interessante, é muito legal, né? Uma igreja que acolhe todos e todas, e foi mostrar pra mãe de Bob, né, que era super católica, que na verdade não tinha nada de errado com o filho dela, né? O filho dela era perfeito aos olhos de Deus. Na verdade, é super interessante, quem quiser assistir também. Perfeito. Eu vou indicar um outro podcast que é uma grande inspiração para mim como pessoa, e quando eu criei o Fora do Meio foi uma grande inspiração de formato e de pensar o que eu queria com esse podcast, que é o Mamilos. É um podcast que é apresentado por 2 mulheres fodas, e acho que você vai conhecer. Se você escuta o Fora do Meio, você provavelmente já escuta Mamilos ou deve ter ouvido falar do Mamilos, e se você não escuta, eu recomendo que você procure e ame essas gurias, elas são ótimas, que é a Ju e a Cris. Então fica aqui a minha indicação desse podcast. Pink Honey. E o Pink Honey desse episódio, eu vou deixar para você a indicação de conhecer, de curtir nas redes, de seguir e de ajudar da forma que você puder a Casa Florescer. A Casa Florescer é uma ONG aqui de São Paulo que acolhe cerca de 30 mulheres transexuais ou travestis, oferecendo atendimento social, psicológico, ajudando com a questão de vínculos familiares e principalmente reinserindo essas pessoas no mercado de trabalho, o que, como a gente já discutiu aqui nesse episódio, é um passo um pouquinho mais difícil para a comunidade trans e de travestis. Então, você que é de São Paulo, conheça a Casa Florescer, e você que é de fora de São Paulo, se puder entrar em contato com eles, né, conhecer eles através das redes sociais e ajudar. Da mesma forma que a Casa 1, ele é um projeto que não tem fins lucrativos, mas que procura
dar essa assistência, esse apoio para a comunidade LGBT, né, que sofre principalmente para mulheres travestis e trans, né, que são outro tipo de sofrimento, porque tem toda a parte de, como a gente já falou em outros episódios, e nessa parte de estigma, né, ninguém quer dar muita bola para essas mulheres. Então a Casa Florescer faz esse trabalho e é um projeto que merece ser reconhecido e merece ser ajudado. Então conheça a Casa Florescer. Bro Messenger. E no Bro Messenger desse episódio eu quero deixar aqui alguns recados. Primeiramente eu quero mandar um beijo enorme pro pessoal do Tricotando Podcast, que me chamou para fazer uma participação lá falando sobre o caso da Bienal, né, a censura na Bienal, promovida pelo prefeito Crivella, e todo o desenrolar dessa história. Foi muito bacana, gente. Se você que está me ouvindo ainda não ouviu o episódio, corre lá no feed do Tricotando Podcast e acompanhe esse episódio Crivella versus os Vingadores, que tá incrível. Pessoal, beijão pra vocês, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E eu quero mandar também um abraço especial pro Weber Robert, que mandou um e-mail muito bacana sobre o último episódio, Gays Homofóbicos, com uma sugestão que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: gostaria de parabenizar o podcast e, se possível, gostaria de participar de um podcast e sugerir um tema. Gays com 40 anos ou mais relatar as experiências vividas nos anos 90 e a realidade atual. Weber, uma ideia fantástica. Preparo porque a gente vai ter sim esse episódio muito em breve. E eu quero deixar também, gente, um beijo especial para todo mundo que tá me mandando mensagem no Instagram, no Twitter. Tá sendo muito gostoso para mim receber esse feedback de vocês. E eu quero mandar também um beijo pro Zeca Barbosa, lá do Rio de Janeiro, que é um ouvinte, e ele mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo o seguinte: alô, estou baratinando vocês. Sou gay, cresci em um lar evangélico e me identifiquei em vários pontos com vocês. Hoje estou vendo o episódio número 6, que é aquele com as lésbicas, e fiquei incomodado apenas com um ponto. Sou carioca e carioca abraça. O lance do homem gay ser invasivo ao abraçar uma lésbica, vocês colocaram na mesma prateleira do homem gay colocar a mão no peito das lésbicas. E me senti incomodado, porque eu adoro abraçar as pessoas e fiquei muito triste achando que estou sendo invasivo. Mas aqui é muito comum um abraço, os 2 beijos no rosto. Risos. Já adoro vocês e desejo muito mais podcast. Quando vierem ao Rio, avisem que quero tirar uma foto com vocês. Zeca, muito obrigado pela sua mensagem. Eu realmente acredito que a gente tenha... faz tempo que a gente gravou, não lembro exatamente tudo que foi falado, mas eu lembro realmente da conversa ter seguido para esse rumo do ser invasivo. Eu peço desculpas se deu essa interpretação. Na verdade, o que a gente quis dizer não é a questão do abraço, do carinho. Até porque, assim, a gente tem uma... Isso, claro, eu tô falando com as coisas que eu escuto das meninas falando, e as pessoas, assim, não todos, lógico, mas tem muitos gays, homens gays, que se acham no direito de, por serem gays, por, abre aspas, não gostarem de mulher, chegar na amiga e sair enfiando a mão no peito, dando um tapa na bunda, coisas desse tipo. Da mesma forma que um homem hétero não tem o direito de encostar num corpo de uma mulher sem pedir permissão e sem que ela permita, acima de tudo, nós gays também temos que tomar um pouquinho esse cuidado de não ser invasivo nesse ponto. Lógico que abraço e dar os beijinhos é uma coisa muito cultural da região, não é? Aqui em São Paulo você é de um jeito, no Rio é de outro jeito, no Sul tem um outro jeito. Isso é muito regional e isso não se enquadra nessa parte de quase um assédio, porque é uma coisa comum que a sociedade, né, daquela região está acostumada daquela forma. O que a gente quer dizer é que um gay não pode simplesmente chegar numa pessoa desconhecida e forçar um beijo, por exemplo, sabe, um selinho de cumprimento numa pessoa desconhecida. É nesse sentido que a gente quis dizer. Então, por favor, não fique chateado, continue abraçando, porque receber abraços é muito bom. E pode deixar sim que o dia que eu for pro Rio de Janeiro, eu faço questão de tirar uma foto com você, tá bom? Além disso, eu quero deixar um beijo pro Ellison Lira, que descobriu o podcast. Ele tá comentando alguns episódios no Twitter. Então, muito obrigado, Ellison, pela sua audiência. Eu espero realmente que você esteja gostando e que continue acompanhando a gente cada vez mais. E também registrar aqui a indicação que eu recebi no Twitter do @eumesmovalter, que comentou no dia da visibilidade bissexual, que foi aí no dia 23 de setembro, dizendo o seguinte: vou indicar um episódio fantástico de um podcast maravilhoso. O Fora do Meio Pod é um podcast que aborda
a temática LGBT. Indico super. Ele indicou o nosso episódio 11, que é o Sou Bi Não Confuso, no dia da visibilidade bi. Gente, muito obrigado por todas as indicações de vocês para que as pessoas continuem conhecendo. É muito bacana a gente estar acompanhando o crescimento do Fora do Meio através disso. E eu tenho que falar também que a plataforma que eu hospedo Fora do Meio, ela está há um mês com um problema nas estatísticas e eu não estou conseguindo saber quantas pessoas estão ouvindo e quais cidades estão ouvindo os 2 últimos episódios, que é o episódio Eu e Você e o episódio Gays Homofóbicos. Eu contratei um outro serviço de estatística para poder me dar essa mensuração, só que ela não me dá mais as cidades que ouvem o Fora do Meio. Então, não sei por quanto tempo eu não vou conseguir mais mandar um beijo para cada cidade, mas fica aqui o meu agradecimento a você que está ouvindo. E lembrando que esse episódio ele é patrocinado pelo Gilberto Lima, e você também pode fazer igual a ele, patrocinar o Fora do Meio através do Catarse, no site www.catarse.me/Fora do Meio, ou através do aplicativo PicPay. Só procurar lá Fora do Meio Podcast. Essas 2 plataformas permitem que você escolha um plano de assinaturas e cada uma delas tem algumas vantagens. Então você pode contribuir com a gente a partir de R$1 por mês. Só R$1 já ajuda pra caramba com os gastos do podcast, né? E cada assinatura, como eu falei, tem algumas vantagens. Então corre lá no site do Catarse ou no PicPay, vê lá qual que você gosta mais e aí você pode começar a contribuir conosco financeiramente. Se você não consegue contribuir financeiramente com a gente, não tem problema. A melhor forma que você pode ajudar o Fora do Meio é se inscrever em todos os nossos canais, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, e divulgar o Fora do Meio para outras pessoas, ajudando a gente a atingir cada vez mais gente e permitir que mais pessoas conheçam um pouquinho de como é a vida do lado colorido da força. E se você escuta a gente através de algum aplicativo da Apple, eu peço que você vá lá na nossa página, dê 5 estrelas, faça um comentário, porque isso ajuda o Fora do Meio a ser cada vez mais indicado para outros usuários Apple e assim a gente conseguir cada vez mais ouvintes. E claro, por último, eu quero convidar você que ainda não preencheu a pesquisa do ouvinte a ir lá no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, e fazer isso, porque isso ajuda com que eu produza episódios cada vez melhores e mais voltados para o público que me ouve. Esse foi um exemplo, né? Usei a estatística para poder pensar num assunto que tenha um pouco a ver com os nossos ouvintes, e isso também vai me ajudar a criar o Media Kit do podcast. Então fica aqui esse meu pedido, só ir lá no nosso site www.foradomeio.com.br e lá tem um link perfil do ouvinte. E lembrando também, gente, que nós temos um filtro no Instagram. Você pode ir lá no nosso site também e tem o link lá que você pode ter o foninho do Fora do Meio e ajudar a gente de uma forma muito divertida. Corre lá, dá uma olhadinha no nosso filtro e manda uma foto para mim através do nosso Instagram, que é Fora do Meio Podcast. Eu vou estar aqui esperando pelas fotos de vocês. Então é isso, pessoal. Eu tô relutante em encaminhar para o encerramento desse episódio, porque eu acho que esse episódio foi uma grande aula sobre muitas coisas, principalmente sobre homens. A gente tem muito que aprender com as mulheres. A gente precisa se permitir fazer isso com mais frequência. Dica para todos nós. E eu quero agradecer demais a participação da Letícia, da Paula e da Isa. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês e um obrigado especial a Fran, que topou essa empreitada. Eu mandei uma mensagem para ela e disse: Fran, você topa fazer a condução do episódio? E ela disse: é nóis. Então, muito obrigado a todas e a cada uma de vocês por estarem aqui dividindo comigo e com a audiência do Fora do Meio esse conhecimento, essa vivência de vocês. Nossa, eu agradeço muito o convite, foi incrível ter participado, ter conversado com todas vocês. Foi incrível a oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só curiosidade de bastidores, pessoal. A Isa e a Letícia, elas deveriam ter participado no episódio sobre militância e acabou não dando certo. Mas as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Porque a participação de vocês foi fantástica. Pô, Fê, obrigada mesmo. Eu acho que... Não. Isso aqui pra mim foi um presentaço. Aprendi demais. Espero, no mínimo, ter feito jus a uma coisa que é muito maior que eu me beneficio demais. E é isso, eu acredito muito em relações humanas, por mais doloroso que isso possa ser, mas momentos como esse são bálsamos mesmo. Principalmente no momento em que a gente está imerso. Exato. Obrigada mesmo, pessoal, todo mundo. Eu agradeço de coração também de estar participando.
Foi maravilhoso mesmo. E foi mesmo. Ó, eu nem imaginava. Parecia mesmo que a gente tava numa mesa de bar. Olha, meninas, Fran, Paula, Isa, muito obrigada. Vocês foram muito generosas. Me senti muito, muito, muito bem recebida mesmo. Eu tava assustada pra caramba. Ainda não, na verdade. Vai sair aqui, eu acho que eu vou pular toda vez que eu ouvir falar, eu vou pular, mas... Mas assim, foi muito bom mesmo, assim. Achei que eu ia travar, legal, mas vocês ajudaram a fazer tudo fluir muito. Desculpas groselhas, com certeza saiu. Com certeza, Fê, dá um jeito. Não faz eu desmerecer essa plataforma que você construiu. Falei, me cancela, qualquer coisa me cancela, senão não desistir. Deixa as meninas aí. Gente, como que eu vou cancelar? Vocês falaram coisas maravilhosas, não tem... Eu acho que se eu tivesse participado, eu teria falado tantas groselhas que eu ia, sei lá, poder abastecer o estoque de refrigerante durante um século. Às vezes eu acho que então, as mulheres, nós, a gente se desculpa demais, assim, por emitir as nossas opiniões, por tudo que a gente... por emitir as nossas vivências, as nossas pesquisas, enfim. Acho que a gente teve que se desculpar menos e construir mais. E foi incrível. O tempo todo a gente fica, né? Hoje a gente fez isso, eu juro. Eu senti a vontade. Como se conhecesse faz tempo. É legal isso. É mesmo. Isso que é a maravilha de podcast. As pessoas acabam não se conhecendo, mas como o assunto é comum, a gente interage. Isso é muito bom. Já fica a dica, quando vierem para São Paulo, vamos fazer um grande encontrão do Fora do Meio. Eu queria agradecer a oportunidade, o desafio, e muito obrigada, vocês foram muito legais, especialmente porque vocês me ensinaram muitas coisas, muitas vivências, coisinhas que eu vou ficar pensando aqui agora, e obrigada, Fê, pela oportunidade. Vou pensar realmente, aliás, eu sempre pensei, né, em fazer meu podcast, e pode ter certeza que quando eu finalmente achar um tópico, tu vai ser o primeiro convidado, né? Opa, já tô lá. Mas é isso, gente. O importante é que você, ouvinte, você não precisa estar viajando pelo Brasil para encontrar essas pessoas maravilhosas. Você consegue ouvi-las aqui no Fora do Meio. Lembrando que você pode seguir esse podcast nas redes sociais através do Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram ou no nosso Twitter, que é Fora do Meio Pod. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode sugerir pauta, pode dizer o que achou do episódio, pode mandar qualquer coisa que você queira. Assim, sério, fale comigo. Eu amo quando vocês falam comigo. Manda um e-mail pro fora do meio podcast@gmail.com ou através do nosso site foradomeio.com.br. Além, claro, das minhas redes pessoais, você pode me encontrar no Mionzinho BN1 no Instagram ou _trouxão no Twitter. E se você quer encontrar e interagir e conversar com essas mulheres maravilhosas, gurias, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Eu sou o @FMFranciele no Instagram e @senseofurgency_ no Twitter. Que está fechadinho agora, mas é só chegar mais que a gente aceita. No Twitter, eu sou a @IasDoar, é tipo Isadora com as consoantes todas, IasDoar. E no Instagram, eu sou is.oca. Quero fazer o Instagram também, mas o meu Face tá Paula Varma. Achei chique. Chique demais. Bem, eu tô no Instagram, na real, a única rede social que eu tô no momento de fato, e eu tô como Letícia Dans, então Letícia DANS. Além, claro, da sua revista, né, Lê? Como que o pessoal conhece a Fearless? Gente, por favor, conheçam a Fearless. E se você mora em São Paulo, quando eles anunciam a festa, vá nas festas, porque é muito boa. Dancei horrores na última. Gente, a Fearless, inclusive, a gente tá repaginando e reestruturando o projeto, mas vocês encontram a gente super ativamente no Instagram, no Facebook, como Fearless Magazine. Fearless, né, de destemido em inglês, e Magazine de revista, também em inglês. Tem muita gente boa envolvida nesse projeto. Vale muito, muito a pena mesmo. Com certeza. Eu tô muito feliz da presença de vocês aqui. Gente, a gente vai ter que encerrar e eu não quero. Eu não sei como a gente faz agora. Alguém tem sugestões? Vamos fazer uma parte 2 daqui a pouco? Que tudo. Era isso que eu ia falar, parte 2. Vamos fazer. Isso aí, ouvinte. Vamos... eu também. Vamos criar um outro podcast só pra falar sobre isso. Eu acho que vai ser maravilhoso. Dá, rende. Rende demais.
Vamos ter que voltar. Isso. Tudo. Exato. É como eu falei no episódio lá de suicídio no finalzinho. Tipo, vocês participam aqui, vocês estão assinando. A alma de vocês me pertence. A Frank, coitada, né? Já tá escrava desse podcast. Eu tô no porão na casa do Fê, na real. Não tô em Porto Alegre. Mas é gostoso participar. Muito bom. Eu participo de novo. Pode deixar, vocês estão aqui na minha lista VIPérrima. E você, ouvinte, muito obrigado pela audiência em mais um episódio do Fora do Meio. Manda mensagem pra mim, espero você no próximo episódio. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente lá no Apple, porque isso ajuda a gente a chegar a novas pessoas. Curte a gente, comenta lá no YouTube, que o episódio tá lá no YouTube. E é isso. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite, Boa bom noite. descanso. Boa noite a todos. Fiquem bem Deus aí. abençoe todos. E você também. Amém. Amém. Ai, amém. Tem um homem também. todas e Pedro. todos. Gente, exato, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Vamos lá, can I get an amen here, como diria o RuPaul? Beijo grande e tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.